agora possui individualidade, ele deve ser matriculado, tá? Mas como exceção, como regra não se pode inaugurar a matrícula de imóvel com metragem inferior ao módulo rural, e o mesmo se diga com aquele imóvel que o município define como inferior à metragem do lote mínimo, né? Em Gaspar, por exemplo, essa metragem é 350 metros quadrados, tá? O que muitas vezes se faz para burlar isso, não é? Os famosos falsos condomínios de casas, não é? Em que nós não temos condomínios edilícios na acepção da palavra. Por quê? Porque não existe área comum, né? As famosas casas geminadas, elas possuem individualidade, tá? Com áreas bem inferiores a 350 metros. Tá? Isso lá na minha comarca eu combati muito, né? Exigindo sempre área comum, porque é a área comum que define um condomínio edilício. Tá? Se o condomínio edilício não tem área comum, não há que se falar em condomínio, é um falso condomínio. Tá? É uma burla, na realidade, a lei de parcelamento de solo. Tá? Que é 125, né? Na realidade, essa metragem que existia na Lei 6766, ela já caiu, esse dispositivo, agora é o município que define. Né? Ela, na verdade, houve uma alteração e a Lei 6766 ela remete à legislação municipal. Tá? Cada município que vai decidir, né? Na realidade, lá se decidiu por 350 metros. Né? Mas à medida que a própria municipalidade ela aprova um falso condomínio edilício, né? Aprova o registro, né? Ela mesma ela acaba boicotando nessa área mínima aí do lote. Né? Com relação aos imóveis públicos também, senhores, é bom lembrar que não é obrigatória a matrícula de imóveis públicos. Tá? No loteamento, por exemplo, todo aquele arruamento, não é? Quando é registrado o loteamento, ele é transmitido para a dominialidade pública. Mas nem por isso, não é? O oficial registrador vai abrir matrícula daquele arruamento. Tá? Geralmente são abertas matrículas de quê? Daquelas áreas institucionais, não é? Daquelas áreas comunitárias, onde será construído ali um posto de saúde, eventualmente, não é? E que são áreas que são destinadas nos loteamentos exatamente como prevê a lei, não é? Para que haja áreas verdes, áreas comunitárias, né? E que aquela ocupação habitacional ela não seja apenas formada ali por lotes. Tá? Então, a legislação da Lei 6766, que aliás é muito burlada no Brasil, ela prevê esse percentual, não é, de áreas que são destinadas à municipalidade, que engloba tanto o arruamento quanto essas áreas institucionais. Tá bem? Como a gente vai ver na Lei 6766, quando a gente vai comentar hoje brevemente. Tá? Portanto, a propriedade do imóvel público independe de matrícula, independe do registro, tá, pessoal? Com relação aos direitos passíveis de registro, que também é um item do nosso programa, tá? Obviamente, né, quando se fala em registro imobiliário, a primeira coisa que vem em nossa mente são direitos reais. E, efetivamente, né, os direitos reais é que fazem aí a tônica do registro imobiliário, mas não apenas eles, tá? Em algumas hipóteses, existem também direitos pessoais registráveis, como eu já citei, o contrato de locação, direito pessoal, é um contrato de locação com cláusula de vigência, tá? Que é registrável, fala no artigo 167, inciso 1º, número 3 da Lei de Registros Públicos. Tá? As cláusulas restritivas, elas também ingressam na matrícula, tá? Mas o legislador optou pela averbação. As cláusulas restritivas, elas estão lá inseridas no artigo 167.2, salvo engano, número 11, alguma coisa assim. Tá? Com relação à terminologia, a Lei de Registros Públicos ela veio unificar, não é, uma terminologia que no regime anterior,
do decreto 4.857 de 39, tinha significados distintos, né? Então, quando se falava em transcrição, quando se falava em inscrição, eram institutos distintos. Transcrição, ela visava o quê? Ela tinha, por definição, a transmissão da dominialidade. A inscrição tinha, por definição, outros atos registráveis que não transmissão de dominialidade, como, por exemplo, o registro de hipotecas, que eram realizados no antigo livro 4, tá? Mas apenas para registrar aqui o quê? Que hoje, né, a denominação registro engloba tanto transcrição quanto inscrição, tá? Então essas expressões elas foram substituídas, né? Você pode até utilizar transcrição, inscrição, mas elas hoje têm o seu significado unificado pela palavra registro. Com relação às certidões do registro de imóveis, também um item, né, no nosso edital, apenas chamando a atenção que as certidões no registro de imóveis, elas visam basicamente o quê? A prova da propriedade e também indicar se essa propriedade possui ou não ônus, tá? As certidões, então, mais importantes do registro imobiliário é a certidão atualizada da matrícula imobiliária, em inteiro teor, né? Essas certidões, na realidade, como elas são feitas hoje, né? Elas, não há, na realidade, um novo documento, é retirada uma imagem da matrícula imobiliária, ela é feita por imagem, tá? Então, todas as minhas matrículas são digitalizadas. Então, a cada ato que é realizado, ela é redigitalizada para quê? Para que ela, em cada certidão, ela tenha ali, contemple todos os atos que foram realizados na matrícula. E mais importante, pessoal, não se esqueçam, que a certidão, ela tem que conter também o quê? Eventual protocolo que esteja tramitando, tá? Então, vejam, se o interessado pede uma certidão de inteiro teor de uma matrícula imobiliária, e existe um protocolo, por exemplo, de uma compra e venda que está sendo realizada, esse protocolo deve ser mencionado, tá? Deve ser mencionado na certidão, sob pena de gerar prejuízo àquele interessado, tá? E já houve condenações, não é? E registradores que não mencionaram esse protocolo na certidão imobiliária da determinada matrícula, tá? Porque geralmente o que se pretende é extrair a certidão para ver qual o ato, né, que foi realizado, quem é o dono atual. Se existe alguma transferência de dominalidade em tramitação, né, poderá haver o quê? Poderá haver uma nova escritura, tá? Quando na realidade já está em curso aquela escritura de compra e venda, tá? Ou seja, poderá gerar prejuízo a terceiro. Por isso que esse protocolo ele tem que ser mencionado, tá? Mencionado no final? Sim, sim. No final a gente tem um campo, né? A gente insere lá dizendo que existe tramitando protocolo número tal, referente à compra e venda entre fulano e cicrano. Que é o mesmo lugar, tá? Aí se alguém está interessado em adquirir aquele imóvel, fala, bom, então, né? Evita o quê? Evita eventual ato de má-fé desse proprietário, né? Uma venda em duplicidade, tá? Nós temos a certidão da matrícula, tá? A certidão de ônus reais. Certidão de ônus é uma certidão em que apenas os ônus são informados. Se não existe ônus, é uma certidão negativa, simplesmente dizendo que em relação à matrícula tal não existem ônus reais, tá? Da mesma forma, a certidão de ações reais e ações pessoais repersecutórias, tá? Ou seja, nesse tipo de certidão, o oficial deve apenas declarar se existe alguma ação real que foi noticiada naquela matrícula imobiliária ou existe alguma ação pessoal repersecutória, tá? Eu cito algum exemplo aí no nosso material de ações reais e de ação pessoal repersecutória. São aquelas ações originadas num direito pessoal, mas que elas têm por base o quê? Questionar determinado negócio jurídico em relação
a determinado imóvel. Eu cito como exemplo a ação pauliana, tá? Então essas ações têm que ser necessariamente mencionadas na certidão de ações reais e pessoais repersecutórias. Importante, pessoal, nem todo estado é assim, tá? Estamos aqui seguindo aquela nossa linha de chamar atenção para as peculiaridades. Em Santa